Que bom podermos estar aqui mais uma vez, pensarmos um pouco acerca da palavra de Deus, né? Pensarmos um pouco na obra missionária e pensarmos um pouco acerca da ação do Espírito Santo na obra missionária. Quero te fazer um convite, abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo. Segundo Timóteo 4, vamos ler os versículos 6, 7 e 8. Todos encontraram? Amém? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos ler todos juntos o versículo 7? 1, 2, 3. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Bem interessante esse texto, né? Esse texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, o jovem discípulo do apóstolo Paulo. E é bem interessante que o apóstolo Paulo traz algumas instruções a respeito dessa jornada do ministério a ser percorrido, exatamente porque no caso do apóstolo de Timóteo, na verdade, havia alguns desafios. O fato dele ser jovem e o fato dele estar inserido em um contexto desafiador. A igreja vivia um momento muito desafiador, um momento de expansão, um momento onde os falsos apóstolos se levantavam, onde falsas doutrinas se manifestavam, onde pessoas tentavam dividir a igreja, onde doutrinas tentavam entrar no meio da igreja para poder dividir o povo. E na verdade é um cenário muito parecido com o que nós vivemos, né? Estamos 2000 anos depois. E se nós pararmos para poder avaliar o cenário que nós vivemos como igreja, temos que estar atento aos falsos profetas, temos que estar atento aos falsos mestres, temos que estar atento à pressão que a igreja vive nesse momento, né? A igreja tem vivido pressões ideológicas a respeito da nossa convicção, da nossa fé, a respeito dos nossos valores. E nesse momento nós precisamos mais do que nunca olharmos para a palavra de Deus e refletirmos acerca dela, para nos mantermos firmes naquele propósito que o Senhor nos tem convocado. Mas nesta manhã eu quero pensar com vocês exatamente a respeito da jornada que nós temos percorrido, né? A ação do Espírito Santo na vida da liderança da igreja e como nós temos planejado terminar essa jornada. O apóstolo Paulo se encontrava preso, estava escrevendo ao seu discípulo no sentido de animá-lo. Eu gosto muito de pensar nisso, né? Porque geralmente quem manda carta para quem está preso é quem está fora, não é verdade? Quem manda carta, porque quem está precisando de consolo é quem está lá dentro, né? Mas o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no intuito de instruí-lo e no intuito de fortalecer a fé, de renovar o coração desse jovem e dizer: cara, continua, prossegue, vai adiante, os desafios são muitos, mas prossegue aí nessa jornada. E nós, olhando para a história do apóstolo Paulo, eu quero pensar com vocês firmemente no versículo 7, quando ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E olhando para esse texto, eu me sinto assim profundamente desafiado a olhar para a minha experiência cristã todos os dias, a minha experiência vocacional todos os dias, a minha experiência ministerial todos os dias e compreender em que direção, baseado em que valores e em que perspectiva eu estou caminhando e eu estou trabalhando a minha jornada, né? Quando nós olhamos para esse texto, combati o bom combate, esta frase está dentro da instrução que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo. Se nós voltarmos aí no começo do
capítulo 5, do capítulo 4, quando ele começa aí do versículo 1 até o 5 a dizer a Timóteo: conjuro-te perante Deus Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos, pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, pois haverá tempo em que não suportarão e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. O apóstolo Paulo está incentivando Timóteo a se manter firme ao fundamento que ele havia recebido dos apóstolos, a mensagem que havia sido comunicada pelo Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele reflete a sua fé em três perspectivas. Ele pensa na fé dele a respeito do passado, a fé dele a respeito do presente e a fé dele concernente ao futuro. E no presente, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 4 dizendo: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. No versículo 6, o apóstolo Paulo, ele usa uma ideia do Antigo Testamento, que era a ideia da libação, da oferta, de ser derramado, da gratidão. Com isso ele está olhando para a sua situação presente. E sabe algo que nós não costumamos muito fazer? É refletir, é pensar como estamos caminhando. Muitas vezes estamos tão envolvidos nas tarefas, estamos tão envolvidos com os compromissos, temos uma agenda tão lotada, estamos em movimento constante, estamos fazendo, estamos pensando, estamos projetando, mas não paramos para pensar que para morrer basta estar vivo. E a morte é algo tão distante da nossa realidade que você ouve testemunhos de alguém chegar e dizer: eu estava viajando de carro crente, homem de Deus, estava viajando e numa curva eu quase bati num ônibus, mas Deus me deu o livramento. E o que a igreja faz? Aleluia, glória a Deus. Quando na verdade, se a gente morre, vai para a eternidade com Deus. Nós estamos tão preparados para viver nesse mundo, tão apegados às coisas daqui, que nós não pensamos na possibilidade da morte e consideramos a morte algo mau. Deus me deu o livramento de bater o carro. Não quer ir para o céu, quer ficar por aqui mesmo, quer continuar cuidando do seu reino, quer continuar cuidando das coisas que te pertencem. Mas o apóstolo Paulo diz algo bem interessante: quanto a mim, é chegado o tempo da minha partida. Essa era a situação atual de Paulo, a perspectiva da morte. Ele sabia que seria julgado e que nesse julgamento ele seria condenado a uma pena capital. A morte era eminente. E nós olhamos para nós, sou jovem, eu bonitão, 37 anos, vou morrer agora, né? Mas na verdade o único pré-requisito para morrer é estar vivo. É ou não é? Amém. E na verdade esse era o comportamento esperado de quem durante toda a sua carreira ministerial entendeu que o verdadeiro seguidor de Cristo apresenta o seu corpo como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. Abre sua Bíblia comigo em Romanos 12:1. Melhor, vou deixar alguém abrir e ler para nós. Quem encontrar primeiro pode ler. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo também, escrevendo aos Romanos, é se oferecer, é se derramar. Essa era a consciência desse camarada. Ele não tinha a vida dele por preciosa, ele não entendia que ele era digno de alguma coisa, ele não entendia que as coisas eram difíceis demais, né? Nós vivemos um momento em que a liderança, os missionários, os pastores parecem que estão meio dodói, né? Não pode pressionar demais, as coisas estão difíceis, a carga está pesada demais, e a gente se esquece que fomos chamados a nos gastar e nos deixar gastar pela causa do Evangelho. E o apóstolo Paulo está dizendo: quanto a mim, está chegando o tempo da minha morte. Eu vou morrer, Timóteo. Eu irei morrer. E ele usa, irmãos, nessa expressão, o tempo da minha partida chegado, ele usa uma palavra
que significa desprendimento, libertação, soltura. Ou seja, ele está dizendo, está chegando um tempo em que eu estarei livre plenamente dessa matéria corruptível e vou viver a plena liberdade na intimidade do Pai. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Era a mesma palavra que era usada quando um barco estava em alto mar e de repente tinha qualquer problema e tinha que começar a se liberar as suas cargas pesadas para que pudesse velejar tranquilamente. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, a minha hora é chegada em que eu vou me desprender de tudo isso e vou poder contemplar a plenitude daquele que me criou e me chamou para a sua gloriosa luz. E se nós pararmos para pensar, será que de fato esse é o raciocínio que passa pelo nosso coração quando nós pensamos acerca de que momento estamos vivendo? Porque a morte, ela tem o poder de nos levar a algumas reflexões. Quando nós olhamos, quando o Senhor Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu fui fazer um estudo sobre esse texto e algo que me fascinou é que depois de que alguém era condenado à morte de cruz, ele só tinha um caminho a percorrer, o Monte da Caveira. E nessa trajetória, imagina quantas coisas passavam pela cabeça daquele que estava levando a cruz para ser crucificado. Talvez as discussões de quem vai ocupar o primeiro lugar, não vale a pena, estou diante da morte. Quanto eu vou ganhar? Se estão reconhecendo o que eu estou fazendo, se me valorizam, se não me valorizam. Na verdade, quando nós nos desnudamos diante de Deus, o que vai sobrar é somente e exatamente o que nós somos. Os títulos: Senhor, eu sou pastor, eu vim aqui porque eu apacentei muitas ovelhas, estou diante do Senhor. Ele vai te perguntar o que você fez com os 12 talentos que eu coloquei nas suas mãos. Não, eu estava atarefado demais administrando o meu ministério, estava atarefado demais buscando gente que fosse competente para fazer de alguma maneira melhor, para que eu pudesse continuar sendo reconhecido pela minha igreja. Não. Precisamos trazer à nossa mente a ideia de que a morte também é iminente para nós, de que a possibilidade de nos derramar, a possibilidade de nos colocar diante do Senhor vai ser também uma realidade para mim e para você. Mas o apóstolo Paulo, pensando na sua situação atual, refletindo acerca do que ele vivia, ele também pôde olhar para o seu passado, ele também pôde olhar para a sua vida, por tudo que ele viveu, e ele diz algo maravilhoso, irmãos. Olhem para a sua Bíblia no versículo 7, a primeira frase, o que diz aí? Combati o bom combate. Não podemos desprezar o fato nesse texto que o apóstolo Paulo está dizendo: eu combati o bom combate. E somente, queridos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus poderão chegar diante de Deus e dizer: eu combati o bom combate, porque a possibilidade de combatermos o mau combate é iminente diante de nós todo o tempo. Às vezes a gente acha que cumprir ordens é suficiente. Às vezes a gente acha que se calar é o suficiente. Mas o Senhor conhece o nosso coração e Ele prescruta o mais profundo da nossa alma. Muitas vezes nós nos curvamos diante das autoridades que o Senhor designou para nós aqui nessa terra, mas o nosso coração continua em rebeldia. Conta-se a história de uma criança que o pai disse para ela assim: olha, nós vamos receber uma visita em casa hoje. Presta atenção no que eu estou te falando. Eu tenho um menino de 2 anos e 8 meses e uma menina de 4 anos. Sei muito bem o que é isso que esse pai tentou fazer com esse menino. A visita vai chegar, eu não quero que você faça bagunça no meio da sala. Diga isso para um menino de 4 anos de idade. Senta aqui, fica quietinho do lado do papai enquanto o papai conversa. E aí a visita chegou, olhou para o menino: ei, que menino bonitinho, tal. O menino já deu aquela sainadinha, né? E foi mostrar o brinquedinho, foi lá e pegou um carrinho cheio de boi, vaca, cavalo, cachorro, pum, jogou no tapete. O pai se enfureceu. Quando a visita foi embora, o pai falou que não era para você fazer isso. Pega o menino, senta o menino num armário que tinha na casa, fica sentado aí.
O menininho olhou para ele e falou assim: pai, eu estou sentado, mas o meu coração está de pé porque eu quero correr. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós nos sentamos porque alguém mandou que nós nos sentássemos, obedecemos porque alguém que tem autoridade sobre nossas vidas o fez, mas o nosso coração está dizendo: eu não estou de acordo com o que você está fazendo, eu não concordo com o que você está fazendo. Isso não é combater o bom combate. Combater o bom combate é fazer exatamente aquilo que estamos sendo designados para fazer, com a motivação correta, com o nosso coração cheio de amor. O apóstolo Paulo poderia simplesmente dizer assim: olha, eu fiz o que Jesus mandou, preguei para esse bando de miserável, e quem se converteu, quem não se converteu vai queimar no fogo do inferno, tá bom. Mas ele pôde dizer: eu combati o bom combate. E no original essa frase tem muito mais força, porque na verdade ele está dizendo: o bom combate eu combati. Ele está reafirmando categoricamente de que ele cumpriu plenamente o que ele havia feito. E esse bom no original é kalos, que significa excelente, gracioso, insuperável, bonito, precioso, recomendável, magnífico, admirável. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: eu combati o bom combate, eu lutei as coisas de Deus. Percebe o quão importante o apóstolo Paulo considerava ser uma vida em prol do Evangelho de Cristo, uma vida que do ponto de vista humano era repleta de privações. E essa é a vida ministerial. A vida ministerial é repleta de privações. Estamos debaixo do binóculo das pessoas todo o tempo. Estão observando as expressões faciais que nós estamos fazendo. Estão observando o que nós estamos falando, como educamos nossos filhos, como administramos o dinheiro que nos é disponibilizado. As pessoas estão o tempo todo querendo achar algo errado em nós. Mas nós precisamos ter consciência de uma coisa: que o nosso patrão não é o pastor da igreja, é Jesus Cristo, o Senhor da obra. Por isso que o apóstolo Paulo, que havia perseguido a igreja, havia massacrado os cristãos, possivelmente havia provado a morte de muitos, agora podia se colocar na posição de dizer: eu combati o bom combate. E o bom combate traz a figura de uma luta, uma batalha, uma competição. A forma com que ele constrói essa expressão transmite a ideia de que o bom combate realmente significa algo duro, algo que exige muito de nós. E se nós pararmos para pensar na história do apóstolo Paulo, quantos desafios esse homem enfrentou? Quantas coisas: prisão, açoite, perseguição, humilhação, vergonha. E pensar que esse homem era socialmente muito bem reconhecido, tinha autoridade, e agora era alguém que tinha que fugir das autoridades. Eu combati o bom combate. E o pior de tudo, queridos, é que os desafios não são somente externos, são também internos. E a palavra de Deus nos diz que um reino dividido não subsiste. E muitas vezes nós estamos nos perguntando o porquê que o meu ministério não prospera, o porquê que eu trabalho, o que eu estou fazendo não vai adiante. É porque não estamos combatendo o bom combate. Não estamos combatendo da maneira que deveríamos combater. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. A minha luta não é contra o irmãozinho, a minha luta não é contra a diretoria da igreja, a minha luta não é contra o meu pastor, a minha luta não é contra o tesoureiro, coitadinho dos tesoureiros. A minha luta é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Mas o apóstolo Paulo, queridos, ele pôde dizer: eu combati o bom combate. No reino de Deus não basta ganhar.
Os atletas que a gente vê nas Olimpíadas ganham, recebem as medalhas e passa-se alguns meses e a gente escuta: não passou no exame de doping. Eles venceram a batalha. Resolveu alguma coisa vencer? No reino de Deus não adianta vencer. Tem que vencer a maneira de Deus. Tem que vencer como Deus quer que nós venhamos a vencer. Glória a Deus. Quando o Gideão começa a convocar o seu exército, 30.000 homens aparecem e dizem: aqui estamos nós. O que Deus disse para Gideão? É gente demais. Você vai chegar na porta do arraial e vai dizer assim: aqueles que estão com medo não devem ir à batalha. Quantos sobraram? 10.000. Sabe por quê? Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Combater o bom combate é fazer o negócio exatamente como Deus quer que seja feito. E não estava bom. Deus disse para Gideão: leve esses camaradas para tomar água. Aquele que colocar a língua na água igual um cachorro não serve para servir nesse exército. E todos aqueles que levaram a mão à água, que levaram a boca, esses poderiam seguir para a batalha. Vamos seguir com essa historinha de Gideão. Sobraram quantos homens? 600? 300? O que vale 600 homens para lutar contra uma cidade fortificada? Nada. Mas o Senhor sabia que não era da capacidade daqueles homens. A bênção deles estava na obediência ao Senhor. E sabe que às vezes a gente quer rebanhar muita gente, quer que todo mundo compre a nossa visão, quer que todo mundo acredite no que eu estou propondo, porque sou eu quem estou propondo. Afinal de contas, eu sou missionário, tive experiência transcultural, eu sou o cara, vocês precisam me ouvir. E às vezes o que Deus está querendo é simplesmente uma coisa: obediência. Ouça a minha voz, ouça o que eu estou falando com você. Queremos combater o bom combate, mas não queremos gastar tempo em ouvir as estratégias de Deus. Deus quem dá estratégia. Como que se vence uma batalha na guerra? Guerreando. Mas sabe o que Deus mandou o povo fazer? Dar 7 voltas em torno de Jericó e soe a trombeta. Vamos ser honestos? Isso é a estratégia de um exército? Chega lá para os Estados Unidos e diz assim: olha, cerca a cidade onde está o Estado Islâmico aí, dá 7 voltas em torno da cidade e começa a tocar as trombetas. Os estrategistas de guerra vão rir da nossa cara, mas as coisas de Deus parecem loucura quando é Deus que está mandando fazer. Deus não depende de aprovação humana para fazer a obra dele, porque ele é Senhor e é ele que diz como que o negócio vai ser feito. E se você quer combater o bom combate, aprenda a ouvir a voz e a estratégia de Deus para a sua vida, que ela será eficaz quando colocada em prática. Eu não sei como você está combatendo o seu combate. Eu não sei quais são as armas que você está utilizando. Eu não sei se você tem pensado que precisa ser muito amigo, que precisa articular bem as coisas, que precisa ter aquela ação poderosa, né? Você se lembra do que fez Jezabel, quando o esposo dela, quando Acabe, disse: eu queria aquela vinha. Aí as mulheres, Jezabel chega e diz assim: por que chora? Você não é rei? Eu te darei essa vinha. E aí vai lá, incrimina o cidadão, ele é morto. Ela chega e diz: olha, está aí a vinha, é sua. Manipulação. Algumas pessoas acham que combater o bom combate é ter capacidade de manipular, de manobrar a situação e de passar por cima, atropelar as pessoas. No reino de Deus não basta fazer, é preciso fazer como Deus quer que façamos. E se queremos combater o bom combate, precisamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, entender exatamente o que Deus quer que nós façamos. E por isso o apóstolo Paulo pôde dizer a frase seguinte: eu combati o bom combate, que diz aí depois? Completei a carreira, terminei a carreira. E olha que interessante, o apóstolo Paulo utiliza o simbolismo de uma corrida de obstáculos.
apontando para o fato de que, pela graça de Deus, ele conseguiu completar o ministério para o qual ele foi chamado. Em nenhum momento de sua carreira, o apóstolo Paulo, de seu serviço no reino de Deus, ele não mediu esforços para que fosse glorificado o Deus Todo-Poderoso como Senhor do Universo. Ele não mediu esforços para que o nome de Deus fosse anunciado. Quando ele chega em Atenas e está lá aquele tanto de altares, ele caminha pela cidade e fala: Deus, eu quero uma estratégia para pegar o evangelho aqui nesse lugar. E ele vê um altar a Deus desconhecido, e é exatamente usando esse altar que ele proclama o evangelho do Senhor Jesus. Sabe que tem muita gente correndo e nem sabe em que direção está indo. Tem muita gente ocupando lugar que não deveria ocupar. Tem muita gente em posições que não deveriam estar, e estão simplesmente porque acham que é ali que eles devem estar. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma profunda convicção no coração dele, que o grande objetivo da carreira dele era a proclamação do evangelho de Cristo Jesus, para que os pecadores fossem salvos. E ele sabia disso. Quando nós lemos em 1 Coríntios 9, 22 ao 24, quem achar ele para mim, por favor? 1 Coríntios 9, do 22 ao 24. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Fiz de tudo para que o evangelho fosse pregado. Você pode colocar um macaco para nadar, e você pode colocar uma tartaruga em cima de uma árvore. Eles não vão sobreviver muito tempo. Eles não vão resistir, porque eles não foram criados para isso. Nós precisamos entender exatamente o que Deus nos chamou para fazer. A carreira, para ser cumprida, ela precisa ser entendida. Eu só vou entender o trajeto que eu devo percorrer se eu entender aonde eu quero chegar. E tem gente dando braçada. Sabe aquelas pessoas que não sabem nadar e entram no rio, começam a bater o braço para tudo quanto é lado, não sai do lugar? É mesmo assim. E aí ele não sabe por que está cansado, por que está fadigado. Não sabe por que as coisas não acontecem, porque está onde não deveria estar. Nós precisamos entender para que Deus me chamou. E às vezes Deus nos chama para fazer coisas que não precisam de títulos, que não precisam de nomeações. Muitas vezes Deus nos chama a fazer coisas simples: pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho não precisa ser pastor, não precisa ser pastora, não precisa ser missionária. Basta ter nascido de novo em Cristo Jesus e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos compreender o que Deus nos chamou para fazer e reconhecer que existem coisas que nós não temos competência para fazer. Somos incompetentes. Isso não quer dizer que não servimos para o reino de Deus, porque Deus chama pessoas distintas com o mesmo propósito, e isso não diminui a sua soberania. Quando o Senhor, Ele traça um projeto, Ele vai levantar quem vai escrever o projeto. Tem gente que não sabe escrever projeto. Tem gente que não sabe mobilizar. Tem gente que não sabe adorar. Voz da cara rachada. Eu me lembro quando eu estava no Betel Brasileiro, uma moça falou: eu aprendi a tocar violão. Eita mexida. Nós estávamos no culto de missões, umas 200 pessoas na capela, ela pediu oportunidade. E Terezinha foi tocar. A gente tinha vontade de rir, do tanto que ela se expôs ao ridículo. Mas Terezinha, nós formamos no ano de 2004, Terezinha já plantou 16 igrejas em Juazeiro do Norte. Terezinha é contadora de igrejas, é evangelista, não precisa tocar violão, deixa isso para quem toca. Deixa isso para quem Deus deu a unção, o mistério de tocar violão e cantar. Mas vai evangelizar, Terezinha, seu negócio é evangelizar.
Precisamos entender o que Deus nos chamou para fazer e não queremos ocupar espaços que não pertencem a nós. Paulo sabia que Deus o havia designado para a pregação do Evangelho. Se nós olharmos a nossa Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Queridos, nós precisamos entender que se queremos cumprir exatamente a carreira que o Senhor nos chamou a cumprir, precisamos entender que carreira é essa. Precisamos entender o que Deus nos chamou para fazer. Não adianta aquela ideia: estou fazendo para Deus de qualquer maneira. Deus merece o melhor. Se Ele te chamou para ministrar no departamento infantil, seja o melhor ministro do departamento infantil. Se Ele te chamou a capinar o terreno, capine da melhor maneira que você puder. Se Ele te chamou a subir no púlpito, seja excelente nas ministrações que Ele te confiar. Se Ele te chamou para adoração, adore com excelência. Entenda o que é música, entenda o que é escala musical, entenda o que são notas, entenda o que é entrada, entenda o que é ministração. Se derrame, se deixe ser utilizado por Deus. Somente poderemos cumprir uma carreira se entendermos a que fomos chamados. Não adianta querer ocupar um espaço que não te pertence, porque o Deus distribuiu diversidade de dons e todos eles, dons e ministérios, são para a edificação do corpo de Cristo. E sabe que às vezes a gente não quer aceitar o que Deus está mandando a gente fazer? Às vezes a gente não quer: eu não quero isso. Parece menino do buchão: eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas Deus está dizendo: você vai, você vai, você vai. E aí eu luto. Deus me amassa, né? E às vezes, sabe o que é preciso? Deus nos ama tanto que às vezes Deus permite o carro capotar 1, 2, 3, 4 vezes, ficar no barranco assim, fazendo assim, ou lá dentro ainda acordado. E aí eu meio tonto olho e falo assim: Deus, se eu sair daqui, eu vou fazer exatamente aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Quantos testemunhos a gente ouve assim, né? Mas para que o cara deixar o carro capotar 3 vezes, ficar na beira do barranco? E aí aparece o bombeiro, puxa o cabo do lado de fora lá, todo esgualepado, pé quebrado, pescoço entronchado, todo esgualepado. E aí, vem testemunhar: irmãos, eu 20 anos de igreja, Deus mandou trabalhar com a Magali, eu não queria, de jeito nenhum. Com a Magali, não queria estar com ela, mas Deus mandou ministrar no ministério infantil. E por que o cara não aceitou antes? Por que não se rendeu antes? Queridos, precisamos compreender a que Deus nos está chamando a fazer. Se essa carreira está proposta para você, gaste tempo. A qualificação do que Deus nos confiou é responsabilidade nossa. Eu certa vez estava no Peru com a igreja que nós plantamos lá, e o cara falou assim: pastor, Deus está me chamando para o ministério de louvor. Eu falei: que bênção, meu querido. Eu estou orando para Deus me ensinar a tocar teclado. Eu falei: cara, ora bastante, mas entra no curso, matricula, começa a estudar teclado, vai aprender a tocar. As pessoas estão esperando que Deus faça tudo. Eu quero ser missionário. Eu tive uma amiga de seminário que disse que Deus estava chamando ela para a Índia. E 5 anos atrás, eu formei em 2004, 5 anos atrás eu falei: e aí, minha querida, já está programada para a Índia? Não, minto, mandei para ela uma mensagem em inglês. Ela não fala inglês. Eu falei: como é que você quer ir para a Índia? Como você vai pregar? Vai chegar lá, abrir a boca e Deus vai encher? Não, tem coisa que somos nós que temos que fazer. Não vai vir um anjo voando e tocar com a peninha na nossa cabeça e vai nos habilitar. Às vezes, a dificuldade que nós temos para nos aprimorar naquilo que Deus nos chamou para fazer faz parte do tratar de Deus nas nossas vidas, para mostrar para nós que não é na nossa força, não é no nosso jeito, mas é a maneira de Deus. E somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus estarão sensíveis para se permitir ser trabalhado. Porventura sois vós
aqui você foi chamado. A carreira proposta precisa ser cumprida, precisa, mas a carreira não é mais importante do que o Senhor que te designou a percorrer esta carreira. Muitos se perdem no meio do caminho, muitos esquecem, muitos se envolvem com um glamour, aparente glamour. Eu me lembro que de uma das minhas idas, porque eu não tinha visto de permanência em Angola, de uma das minhas idas e vindas, para renovar visto e voltar de novo, eu ficava 30, 40 dias no Brasil, 3 meses em Angola, voltava, eu estava construindo um templo para a Jami, lá, a junta de missões da CBN, e eu cheguei na minha igreja em Minas Gerais, e uma irmã disse assim: eu amo a sua vida. Eu falei: por quê? Nossa, é aeroporto aqui, aeroporto ali, aeroporto aqui. Eu falei: vamos fazer o seguinte, eu troco a minha vida com você, eu vou para o seu escritório de direito e você vai para onde eu vou. Está disposta a ir? Porque as pessoas acham que é só isso, mas não é. Ela não sabia que eu estava morando em um quartinho 2x2, acordava com um ratinho roendo meu pé de madrugada, coloquei uns papéis que tinha cola assim em volta da cama. Um dia eu peguei 12 ratinhos daqueles pequenininhos assim, eu nunca tinha visto rato que subia na parede, vi aqueles ratinhos que subiam na parede, pulava na cama e ia roer os cantinhos do dedo da gente. Tomar banho com 2 jarras de água. Imagina esse corpinho pequeno de 1,87 m, 2 jarras de água para tomar banho, depois de um dia de poeira, aquele pó vermelho que garra, no nariz você puxa assim, depois sai um tijolinho certinho do nariz assim, ó. É luxo, é privilégio. Eu não posso dizer para vocês que me arrependo, faria tudo de novo, todo o trajeto de novo, porque a carreira, quem dá é o Senhor, é Ele que diz: vai por lá e você pode tomar o atalho. A única coisa que o atalho vai fazer é te fazer cansar mais um pouquinho para ter que voltar exatamente aonde você deixou de caminhar, e o Senhor vai te levar lá de volta. A carreira tem que ser percorrida, e às vezes existe o tempo do silêncio, existe o tempo do anonimato em que ninguém vai saber que você existe, e você se pergunta: por que eu estudei isso? Por que eu fiz isso? Por que o Senhor falou isso? E eu estou aqui nessa igreja e não está acontecendo nada. É para que você entenda de que não tem a ver com você, tem a ver com Deus. A obra é dele, é Ele que é Senhor. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Mas o apóstolo Paulo diz algo fantástico, queridos, que nós não podemos nos perder no meio da caminhada. Qual é o terceiro ponto que ele diz aí? Guardei. O apóstolo Paulo está reafirmando a sua confissão de fé, dizendo que sua confiança no Deus que o escolheu permaneceu inabalável. Na prisão que ele estava escrevendo isso. Ele não estava escrevendo isso do hotel 7 estrelas em Dubai. Ele não estava escrevendo isso de um suite master, com uma cama king size. Não, com travesseiros de pena, aqueles hotéis que tem menu de travesseiro, você escolhe mais alto, mais baixo, mais denso, menos denso. Ele estava escrevendo da prisão. E sabe que é bem interessante, porque líderes, pastores, missionários são especialistas em dizer para as pessoas: creiam no poder de Deus. Mas quando o negócio arrocha para o lado da gente, a gente esquece que existe um Deus poderoso que é capaz de mudar completamente a história que nós estamos vivendo. A gente se esquece de que temos que depender de Deus. O caixa da igreja não tem dinheiro para pagar o salário de ninguém esse mês, mas eu não recebo do caixa da igreja, quem manda meu salário é Deus, e Ele vai mandar. Não tem dinheiro para poder pagar o aluguel do ponto de pregação esse mês, mas quem manda é Deus, a obra é dele, Ele é responsável. A minha função é crer que Deus está trabalhando em favor da sua igreja. Precisamos, irmãos, compreender de que a obra de Deus é sobrenatural, e somente de uma perspectiva sobrenatural nós iremos compreender o que Deus está fazendo. Enquanto nós olharmos com os nossos olhos, enquanto nós olharmos da nossa perspectiva, enquanto nós compreendermos as coisas como nós queremos, nós não conseguiremos entrar na dimensão que o Senhor quer que nós entremos. Quando Jesus chega diante da mulher samaritana e pede ela água, ela diz: você, samaritano, falando comigo?
Ele disse para ela assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria água, e eu te daria uma água que faria dentro de você uma fonte, e você jamais voltaria a ter sede. Jesus está falando de algo espiritual, elevado. E o que aquela mulher responde? Você não tem nem pote para tirar água. Muitas vezes é assim que nós estamos fazendo o negócio de Deus. Deus está falando com a gente: vai lá e pregue. Vai lá e pregue. Eu vou quebrantar os corações. Eu vou converter almas. Homens e mulheres se renderão. Ai, não tem nenhuma casa de crente lá para a gente começar uma célula. Não tem ninguém lá para a gente fazer contato. Mas Deus está dizendo: sou eu quem vou fazer. Eu sou o Senhor. A obra é minha. Eu vou prover os recursos necessários. Irmãos, eu não acho que a gente tem que fazer missão como kamikaze, não. Missão suicida. Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que nós temos que nos organizar. Eu entendo que eu preciso levantar sustento para poder ir para o campo. Eu entendo que eu preciso ter igrejas intercessoras. Mas eu também entendo que a nossa confiança não pode estar em nada disso. Sabe por quê? Às vezes a gente está lá, a igreja manda o dinheiro, você não consegue tirar o dinheiro. Eu tive um mês que eu estava no Peru, a minha igreja mandou o meu sustento, a missão mandou o meu sustento, mas por um erro do sistema o dinheiro ficou travado. Não tinha um centavo para poder pagar o aluguel da nossa igreja, não tinha dinheiro para poder pagar o meu aluguel, não tinha dinheiro para poder pagar o plano de saúde da minha esposa com buchão todo tamanho. Se resolvesse ter menino, eles bloqueavam, não faziam parto, negócio complicado. E a gente vai fazer o quê? Vai gritar? Vai subir no céu e pôr o dedo na cara de Deus, como a gente gosta de fazer? Não, Ele é Senhor. É hora da gente se curvar e dizer: Senhor, da onde virá o meu socorro? E Ele vai te dizer: o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Guardar a fé, meu querido. Nós vivemos de fé, pregamos fé, anunciamos fé, ministramos fé, e estamos lutando com as nossas próprias armas. Não estamos crendo naquilo que o Senhor pode fazer. O apóstolo Paulo não somente combateu o bom combate, não somente terminou a carreira, mas ele guardou a fé dele. Ele estava convicto de que o que ele havia feito, o que ele havia percorrido, o que ele havia alcançado, tinha tudo a ver com um Deus Todo-Poderoso. Diante dessa declaração, alguns podem pensar: o apóstolo Paulo também se achava, né? Dizia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas o apóstolo Paulo tinha consciência de que o Senhor era a fonte da fé. Aquele que não tem fé, peça ao Pai das luzes, que Ele é poderoso para dar a quem não tem. Nós precisamos, irmãos, encher o nosso coração daquilo que o Senhor quer nos encher. Precisamos nos encher de Deus, nos transbordar de Deus. Sabe que esse frenesi que o mundo está vivendo está levando os homens de Deus a entrarem no mesmo ritmo. Estão se esquecendo de Deus. Estão falando de métodos e estratégias de crescimento. Está se falando de modelo de igreja. Está se falando de tantas coisas, mas se esquecendo de que a nossa essência está no pé da cruz. É lá que nós encontramos força, estratégia, metodologia para travar a nossa batalha diária. É nos rendendo diante do Senhor. Você faz uma pesquisa no meio de pastores e pergunta: qual é o seu tempo de vida devocional? Não, eu leio a Bíblia profissionalmente, eu tenho que pregar. Eu prego 3, 4 sermões por semana, eu preparo. Mas e o seu tempo de busca de Deus? Antes de ser pastor, antes de ser líder, você é ovelha. E a fé precisa ser mantida no nosso coração. Por isso que diante das questões difíceis, a gente não se lembra de Deus, a gente se lembra de todo mundo. Quero compartilhar algo com vocês. Eu estava no Peru e a minha esposa engravidou com 3 meses que nós estávamos no Peru. Não era nosso projeto por várias razões. A primeira razão é que nós tínhamos recém-chegado no campo. A segunda razão, que eu tinha um diagnóstico que eu não podia ser pai. No último espermograma que eu tinha feito no pré-nupcial, tinha 3 espermatozoides vivos, aonde deveria ter milhões. Um só fazia movimentos circulares, era doido, fraco do juízo. Um
fazia movimentos lentos, muito lentos, e o outro não movia. Então, filho, nós havíamos já, quando eu pedi minha esposa em casamento, falei: eu não posso ser pai. Temos dois caminhos: ou vamos crer que Deus pode fazer um milagre, ou vamos adotar. Que lindo poder adotar, não é verdade? Ela: estou de acordo. Sabe o que ocorreu? Quando nós casamos, passamos 8 meses em BH, na base da missão, fomos para o Peru. Nesse período, uma leva de amigas dela, vetelinas, começaram a engravidar. E um dia nós fomos visitar um amigo e ele olhou para ela e falou assim: eu quero te dar uma palavra da parte do Senhor. Você será mãe de filhos naturais. Eu olhei para ela assim: o Senhor tem ouvido a sua oração. Eu olhei para ela de novo e falei: você está me enganando, que você me disse que não se preocupava de ter filho natural ou não. Não, porque eu vi fulana está grávida, ciclana está grávida, eu tenho 31 anos, também quero ficar grávida. Mulher, né? Casou, o senso de maternidade aflora, e fomos para lá. E nós não tínhamos seguro de saúde internacional. E o sistema de saúde peruano é caótico. Se a gente acha que o do Brasil é caótico, de lá, muito mais caótico ainda. Eu me lembro exatamente que o parto ficava R$ 5.800. O parto e a hospitalização. E eu fiz um plano de saúde para ela, mas o plano de saúde não mais cobria o parto, porque ele tinha que ter 18 meses de carência, mas cobria as atenções que ela tinha, todo pré-natal, essas coisas. Querido, chegou o dia do parto. Aonde está o dinheiro? E na semana anterior eu comecei a fazer umas ligações estratégicas. Liguei para um amigo empresário em Valadares, não pedi dinheiro, porque antes de eu pedir, ele falou comigo assim: não, minha empresa está passando por um momento tão difícil, ore por mim. Eu falei: eita, liguei para um amigo fazendeiro, fiz a listinha humana. Ele falou assim: cara, aconteceu um negócio aqui, estou com uma boiada aqui toda doente, não vende nada. Estou entendendo. Desliguei o telefone. Minto. Peguei um relógio que eu tinha ganhado de oferta, um relógio de coleção, anunciei para vender na OLX peruana por $450. O cara foi na minha casa, comprou. A minha esposa vendeu, veio, abraçou. Fui trocar o dólar, era falso. E nesse dia eu falei: Deus, estou entendendo. Me perdoa. Me perdoa por não ter a fé suficiente para acreditar que o Senhor proveria os recursos para que esse parto fosse pago. E chegou o dia do parto, não tinha dinheiro ainda. E eu tinha um cartão de crédito com limite de R$10 mil. Paguei. Não pode, uma mulher vai ganhar menino. Paguei. E falei: Deus, aonde? Queridos, meu cartão vencia dia 20. No dia 19, entrou uma oferta de R$ 5.802,50 na minha conta. E nós pudemos pagar essa despesa. É fé. Guardar a fé é não se esquecer que Deus continua fazendo coisas simples, mas Ele também continua fazendo coisas grandes. Ele continua movendo o sobrenatural. A base do nosso ministério está em fé. Nós temos que crer que esse mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje. Ele continua fazendo, Ele continua movendo, Ele continua levantando homens e mulheres para a pregação do Evangelho. E isso não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, porque não existe nada de bom em nós. Guardar a fé. Queridos, tem tanta gente perdendo a fé no meio da caminhada, perdendo a fé porque alguém teve câncer na família e vai morrer de câncer, não será curado, ou já morreu, perdendo a fé porque está passando dificuldade, perdendo a fé porque está passando por lutas, e começa aquelas perguntas horrorosas: ah, Deus se esqueceu de mim, Deus não ouve a minha oração. Eu sei que isso não acontece com vocês, é só comigo, lá em Campos Novos.
Mas Deus está nos despertando nesta manhã que precisamos combater o bom combate, precisamos acabar a nossa carreira, mas guardar a nossa fé. E para a gente compreender a importância do guardar a fé, o apóstolo Paulo, ele parte agora olhando para o futuro. Olha aí no versículo 8 o que ele diz. Leia para mim. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Não somente a mim. Esta frase, queridos, reflete uma sublime esperança acerca não só do seu futuro, mas de todos aqueles que se guardarem e guardarem as suas convicções diante do Senhor. Vamos voltar novamente para entender esse contexto. O apóstolo Paulo estava na prisão, ele sabia que seria julgado, sabia que seria condenado, e ele está motivando o Timóteo, dizendo: olha, cara, quanto a mim é chegado o meu fim, eu já vou morrer mesmo, o negócio é esse, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, mas já agora a coroa da justiça me está guardada. O apóstolo Paulo, ele está pensando no futuro, de que eu tenho a esperança de receber um julgamento justo. Pode parecer injusto o que eles estão fazendo, e é injusto, eles vão me condenar por algo que eu não devo, mas eu receberei um julgamento justo daquele que é o justo juiz e que vai me dar a coroa, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Eu não sei quantos de vocês conhecem a Tonica, uma missionária que serviu muitos anos na Angola e trabalhou no mestrado, que agora eu esqueci o nome, lá em Juiz de Fora, mas é uma missionária, mulher de Deus, é uma dos nomes de missões no Brasil. Mas a Tonica, ela conta uma história que eu gosto muito. Ela disse que recebeu a notícia de que uma das companheiras de treinamento dela estava com câncer, estava naquela reta final, né? E ela foi visitá-la e ela falou que vestia uma roupa escura, bem sóbria, porque era um momento triste, né? E ela foi visitar a amiga dela e chegou com aquele ar assim: ó, minha amiga. E já quando chegou na casa, ela falou: senta aí, mulher, vamos tomar um chá. E fez um chá, e começaram a tomar um chá e tal. E ela falou assim: olha, tá vendo aquele pacote que está ali em cima da estante? Aquele pacote eu separei para você, são os meus livros que eu separei para você. Sabe por quê? Para onde eu vou não preciso de livro. Eles ficam aí para você continuar a sua jornada ministerial. Nós precisamos entender que o morrer para nós é lucro, e vai chegar o momento da morte para todos nós, vai chegar esse momento em que passaremos dessa vida e chegaremos na outra vida com o Senhor e vamos receber a coroa que o Senhor nos prometeu. Ele conhece a nossa luta diária. Eu ontem contei uma história, mas eu quero contar essa história de novo, porque eu acho que tem tudo a ver com essa reflexão do apóstolo Paulo, do casal de missionários. Quem estava aqui ontem à noite? Tem uns que não estavam, eu vou repetir de novo, vocês ouvem com carinho. Do casal de missionários que estava na África, 30 anos servindo, e queriam voltar para casa, e queriam encontrar algo. Eles vão nos receber com toda a pompa que nós merecemos, e entram no navio e cruzam o oceano até os Estados Unidos e começaram a falar: será, como é que vai ser? O que vai acontecer? E a igreja vai nos receber como uma banda, a mulher falou, e vai estar lá: pai, nós vamos descer e será maravilhoso. Mas chegaram no porto, tinha uma banda, e como estava na segunda classe, enquanto eles desciam, pegavam as bagagens e desciam, a banda se foi. Então a banda não é para nós. E a mulher tem sempre uma visão otimista, sempre. Eles vão estar na nossa casa. Foram se aproximando da rua, nada, da quadra, nada, da rua, nada. Chegaram na casa, eles estão lá dentro, fazer surpresa para a gente, tudo limpo, uma mesa maravilhosa. Nada, casa suja, cheio de pó, teia de aranha. E o marido fala com a mulher: tá vendo? 30 anos servindo,
ninguém olhou, ninguém nos esperou. Fica aí então, fica aí você, limpa dessa casa, cuida disso aí, eu vou andar. Fala com esse Deus seu aí. A mulher falou, tá bom, amor. E foi limpar, e limpando, e orando, e falando com Deus. Meu marido voltou carrancudo, bravo. E ela falou, amor, eu já tenho uma resposta de Deus para nós. Não teve festa aqui, porque nós ainda não chegamos em casa. E quando nós chegarmos em casa, o Senhor Jesus terá uma festa preparada para nós. Nós precisamos, irmãos, viver intensamente com essa consciência de que o reconhecimento aqui na terra às vezes não vai acontecer. Eu estava brincando com o pastor Jefferson, porque nós estávamos capinando o jardim da nossa igreja, pequenininho, assim na porta. Eu falei com ele, cara, 4 anos estudando teologia, 1 ano estudando linguística, 1 ano fazendo missiologia, 1 ano fazendo assessoria familiar, para capinar jardim de igreja. Mas a festa vai acontecer. E o anfitrião será Jesus de Nazaré. Não se desanime. Não permita que as lutas diárias, que as dificuldades do dia a dia te roubem a convicção de que a missão que você recebeu veio da parte do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor há de te retribuir com muita bondade e com muito amor. E você vai poder dizer também, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E a minha coroa e será entregue pelo justo juiz. Amém, queridos? Quero te fazer um convite nesse momento. Queria te convidar a orar. Me criaste do pó,